Em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa tarde, clamando a unção e graça do Senhor sobre nós, nos capacitando, Senhor, nessa tarde, a ouvir a Tua voz, ó Deus, e ter revelação da Tua vontade para as nossas vidas. Traz, Senhor, esclarecimento, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que tem trazido dúvidas ao nosso coração, a respeito, ó Deus, do plano de redenção que o Senhor tem para a humanidade. Que nessa tarde, Senhor, nós possamos ter os nossos olhos abertos, olhos espirituais, para que possamos ver, ó Deus, e ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para a Tua igreja nesse tempo. Porque sabemos que esse é o tempo que o Senhor reservou para o Senhor, para restaurar todas as coisas. E uma das coisas que o Senhor deseja restaurar no meio do Teu povo é o temor e o conhecimento do Senhor, porque este é o princípio da sabedoria. E nós clamamos a Ti, que nessa tarde nós possamos, Deus, experimentar do favor do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, nós vamos fazer uma recapitulação da aula 4, que fala sobre o arrebatamento da igreja. De acordo com a palavra de Deus, os sinais que evidenciam que Jesus não tarda para voltar a buscar a sua igreja são crescimento de falsas religiões, o aparecimento de falsos messias, o ressurgimento e a proliferação do ocultismo, e também evidências naturais como guerra, rumores de guerra, pestes e terremotos. O destino da igreja de Jesus já está determinado por Ele através do arrebatamento. Então nós vemos que o Senhor, Ele tem um plano para a sua igreja. E esse plano vem sendo preparado desde a queda do homem, desde lá do Éden. Quando Adão pecou, Deus logo de imediato providenciou um plano de redenção para que o homem pudesse ser trazido de volta para a comunhão com Ele. Por quê? Porque quando o homem pecou, houve uma parede de separação entre Deus e o homem. O homem foi expulso do seu lugar original, que é o Éden. O homem foi colocado no Éden para ali estar governando o Éden, mas também para estar perto de Deus, estar em comunhão com Deus. E quando ele decidiu que ele deveria ter um conhecimento sem a intervenção de Deus, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí houve separação entre o homem e Deus. E por causa desse desejo, o homem pecou. E como castigo por causa do pecado, Deus trouxe a morte. Porque Deus disse a ele: olha, você é pó e você vai voltar ao pó. Então, a partir do pecado de Adão, a morte passou a dominar sobre todos os homens. Mas no capítulo 3 nós vemos que Deus, sendo misericordioso, o que Ele fez? Ele cobriu o pecado de Adão. Como? Imolando um cordeiro, com o sangue do cordeiro aplacando a sua ira, e com as vestes daquele cordeiro Ele fez roupas, para que os homens, a partir daquele momento, começassem a andar vestidos. Porque até então eles estavam nus e eles não tinham vergonha da sua nudez. Por quê? Porque a maldade ainda não havia entrado no coração do homem. Então Deus providenciou uma forma de trazer de volta o homem para perto de si. E esse sacrifício que Deus fez do cordeiro, já foi uma forma de mostrar ao homem
que o homem teria condição de ser remido do seu pecado. Quando? Quando ele recebesse o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz traz perdão permanente. E esse perdão permanente faz com que o homem tenha livre acesso na presença de Deus. De acordo com a palavra de Deus, os sinais, nós já falamos sobre isso, né? O destino da igreja de Jesus já está determinado por ele através do arrebatamento. Então, por que que o Senhor vai trazer o arrebatamento sobre a igreja? Sobre a terra? Por quê? Para fazer separação daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus colocou no coração do homem, ou na vida do homem, ou na mente do homem, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio Deus não tira do homem. Por isso que para que a igreja receba essa nova vida, é preciso que ela reconheça que Deus enviou o seu Filho ao mundo e que ele se ofereceu como sacrifício para salvar o homem da morte eterna. Porque essa morte física, todos os homens passarão por ela. Apesar de não ser esse o propósito de Deus na criação do homem. Mas por causa do pecado, toda a carne se tornou pecaminosa. Então, todo homem, todo ser humano vai passar pela morte física. Esse sacrifício de Jesus foi para que a nossa alma não fique no pecado, presa na morte, e vá para o inferno. A morte de Jesus na cruz foi para que a nossa alma seja reconciliada com Deus e nós vivamos com Ele na eternidade. Este mistério só será compreendido pelo homem natural somente após a igreja ser tirada da terra. Este acontecimento desencadeará uma série de outros que mudará para sempre a história da igreja. O que vai acontecer? Depois que a igreja for arrebatada, então o Senhor ele começa a julgar a terra. Enquanto a igreja está aqui, o juízo de Deus não vem sobre a terra. Por quê? Porque o propósito de Deus, enquanto a igreja está aqui, é de trazer a salvação para os homens. Trazer o arrependimento. Para que o homem seja reconciliado com Ele. Porque o desejo de Deus é que todo homem, sem exceção, reconheça Jesus como Senhor e seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Ele, muitas vezes, pensa que Ele está tardando a sua volta. Não, Ele não está tardando a sua volta. Ele está tendo misericórdia para que o maior número de pessoas reconheçam o seu senhorio. Então esse é o desejo de Deus para a igreja. A segunda vinda de Jesus se dará em duas fases distintas, sendo a primeira iniciada com o arrebatamento, e este arrebatamento é para a igreja, que o aguarda fiel e pronta para subir com ele. Ele ocorrerá nos ares, e o restante da humanidade não irá testemunhar este acontecimento. Esta falta só será sentida quando os milhões de pessoas não mais forem vistos por eles. Esta é a primeira fase. Então, a primeira fase da volta de Jesus vai ser nos ares. Como nós já falamos sobre isso, ele não vai tocar a terra. Ao ressoar da trombeta, a língua enrola que vai falar trombeta, né? Ao ressoar da trombeta, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e subirão e encontrarão com o Senhor nos ares. Depois que os mortos ressuscitarem e subirem com o Senhor, aqueles que estiverem vivos também receberão um corpo transformado e subirão com o Senhor
E o Senhor os levará para onde Ele está. Não é isso que Ele diz lá em João 14? Eu vou para o Pai preparar lugar. E quando este lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar comigo. Então quando esse lugar estiver pronto, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A segunda fase da vinda de Jesus está relacionada à manifestação física e pessoal de Jesus, acompanhada dos seus santos e anjos. Esses acontecimentos se referem à igreja e às demais nações que restou após a grande tribulação. Por quê? Porque no final da tribulação ainda vai sobrar muita gente na terra. A terra não será totalmente extinta de pessoas. Só que quando a igreja voltar com o Senhor, ela vai voltar com o corpo glorificado. Então a igreja do Senhor não passará mais por pecado. A igreja do Senhor, a partir do arrebatamento, essa não conhecerá mais pecado. Mas o restante das nações continuarão da mesma forma como que elas vivem, aqueles que restarem sobre a terra. Após o arrebatamento da igreja, os salvos serão conduzidos ao chamado tribunal de Cristo, para serem julgados, para receber conforme as suas obras ou galardão. Logo após esse julgamento, a igreja seguirá para as bodas do Cordeiro, onde todos os santos do Antigo e Novo Testamento se assentarão à mesa com o Senhor. Está lá em Mateus 8:11. Nós podemos ver, que no arrebatamento, aqueles que do Antigo Testamento que morreram esperando a manifestação do Filho de Deus, esses também estarão participando do arrebatamento. Por quê? Porque quando Jesus os libertou, lembra nas aulas que eu falei a respeito disso, que Jesus, quando morreu, ele foi até o inferno e tirou aqueles que estavam em prisão esperando a sua manifestação e os levou junto. Então agora eles voltam junto com a igreja para tomarem os seus corpos celestiais, vão receber corpos celestiais e vão reinar juntamente com o Senhor e a igreja durante todo o milênio. Pode ler quem achou. O que Jesus está dizendo? Que a salvação não ficou somente restrita aos judeus. Ele diz que muitos precederão. Eles tomarão o lugar daqueles que eram os eleitos. Mas por causa da sua rejeição, virão pessoas que tomarão os seus lugares à mesa do Cordeiro. Por quê? Porque é uma escolha. Não existe uma determinação de Deus. Um grupo é salvo. Não, a escolha é pessoal. Nós decidimos se nós queremos andar com o Senhor. Nós decidimos que se nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós decidimos se devemos nos arrepender dos nossos pecados. Pode falar, João. Galardão são as obras feitas pelo cristão sem esperar recompensa dos homens. É aquilo que Jesus fala, aquilo que a mão direita faz sem que a esquerda fique sabendo. São as obras que nós fazemos, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor Jesus nos salvou, e como Ele nos salvou, nós queremos alcançar outras pessoas, para que elas tenham o mesmo privilégio que nós. Então são as obras que nós fazemos em Cristo. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós receberemos galardão. É uma recompensa pelo nosso trabalho aqui na terra. Jesus fala muito sobre isso quando ele fala da parábola do servo.
Quando o Senhor viaja e deixa um servo tomando conta. Então, nessa parábola, ele fala muito a respeito dessa. Por quê? Quando ele chegar, se ele encontrar o servo fazendo coisa errada, o que ele vai fazer com aquele servo? Ele vai tirar a autoridade daquele servo. Mas ele não vai deixar de ser servo. Mas ele tira a autoridade. Assim vai ser conosco, na parábola dos talentos. Ele deu um talento para cada um. Um deu um, outro deu dois, outro deu 5. Aqueles que ganharam, trabalharam, o que eles fizeram? Eles receberam recompensa maior. Que trabalhou 5, ganhou 5, ficou com 10. As obras do Senhor não são por... Nós vamos chegar nisso, no final, está na minha aula, a respeito disso. Que o galardão não é a quantidade que nós fazemos, é com a qualidade com que nós fazemos. Então, não é... Se eu... agora eu sou cristão, então agora eu tenho que ser bonzinho. Eu sento ali na praça e vou dando dinheiro. Por que eu estou fazendo? Porque agora eu sou cristão, eu sou bom, eu tenho que fazer isso. Não, não é a quantidade. A parábola que o Senhor usa justamente para falar sobre isso é a parábola da vinha. Quando o Senhor sai para contratar funcionários. Ele sai de manhã, contrata por um preço. Ele sai 10 horas da manhã, contrata por um preço. Depois, meio-dia, ele sai e fala, vai lá trabalhar, que eu vou pagar a segunda seu trabalho. Aí, mais tarde, 3 horas, ele sai. Quando era 5 horas da tarde, ele saiu, trouxe mais um tanto. Quando foi 6 horas, ele falou assim, vamos pagar para todo mundo, vamos começar pelos últimos. O que ele fez? Ele pagou, aqueles que trabalharam 1 hora, receberam 1 denário. E aqueles que trabalharam desde cedo, quantos eles receberam? O mesmo denário. Por quê? Porque é pela qualidade que nós apresentamos ao Senhor, não é pelo aquilo que eu faço. Eu posso trabalhar para o Senhor o dia todo, mas se a motivação do meu coração não for essa, não for para o Senhor, se a motivação for minha, por que Jesus disse para muitos, apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Por quê? Porque a obra que eles faziam não era para o Senhor. Ele fala, mas Senhor, eu curei no seu nome. Senhor, eu fiz milagre no seu nome. Senhor, eu fiz isso no seu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque a obra que eles faziam era para eles. É por isso que o joio vai ser separado do trigo só na colheita. Porque o joio vive no meio da igreja como igreja. Mas, no último dia, a igreja vai e ele vai ficar. Por quê? Porque as obras que eles faziam não eram retas diante de Deus. Esse é o galardão. O galardão são as obras retas que nós fazemos diante de Deus. Aquilo que nós fazemos com motivação, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não gosto de ficar falando muito testemunho pessoal, mas tem algumas coisas, igual, o Senhor, Ele me leva, determinadas pessoas, o Senhor me leva a orar e manda eu orar. E quando eu oro, o Senhor usa. Agora, tem muitos que estão, eu vou orar e o Senhor não cura. Por que o Senhor não cura? O Senhor não mandou eu orar. Se a obra fosse minha, o que acontecia? Todos eram curados. Mas a obra não é minha, é a obra do Senhor. Então, a gente tem que entender que aquilo que nós fazemos para o Senhor é direcionado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que nos conduz para que nós façamos as obras de Deus. Não adianta eu querer fazer, mas tem. Muitos começam com a motivação certa, mas depois começam a fazer por conta própria. E quando vai fazer por conta própria, Deus opera. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Eu conheci pastores que eles pregavam, pessoas entregavam a vida para Jesus ali, no final da pregação, porque eles eram tão eloquentes que a pessoa sentia a presença de Deus. E quando ele descia do púlpito, ele ia lá para o fundo e começava a chorar. Por quê? Porque ele estava pregando em pecado.
e vendo a misericórdia de Deus naquelas pessoas. Então não era ele a obra dele, a obra é do Senhor. Então nós temos que entender isso, que nada é por mérito nosso, tudo é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Os sinais da vinda de Cristo. Ao estudar a palavra de Deus, vemos que Jesus não revela o dia em que ocorrerá o evento da sua volta. Mas ao ser questionado pelos apóstolos quando se dará esse dia, ele deixou um alerta. Está lá em Mateus 24. Nós já lemos várias vezes, né, esse capítulo 24 de Mateus. E toda vez que nós vamos ler esse capítulo, a gente descobre alguma coisa diferente que o Senhor quer falar com a igreja. Então, esses são alguns dos sinais que Jesus fala a respeito da sua vinda. Quando esses sinais começarem a ser manifestados, nós temos que ficar apercebidos. Não é o fim? Não, não é o fim. Mas é o princípio. Por quê? Porque não são coisas corriqueiras do dia a dia. Nós, na nossa vida, se nós formos analisar as nossas gerações, na minha época de infância, o pai tinha autoridade sobre o filho. O filho não levantava a voz em casa de jeito nenhum. Se o pai estava sentado na sala, o filho, para passar na frente dele, tinha que pedir licença para passar na sala para ir para a cozinha. Hoje nós vemos tudo o inverso. Os pais tendo que pedir permissão para o filho para poder assistir uma televisão. Pai pedir permissão para filho para poder tomar algumas atitudes. Nós vemos isso acontecendo. São inversões. Então isso são um dos sinais do quê? De que a frieza espiritual está trazendo sobre a vida do ser humano decisões totalmente contrárias à vontade de Deus. A Bíblia fala que o filho tem que ser o quê? Disciplinado. Hoje, se você falar que vai disciplinar seu filho, a disciplina se tornou o quê? Tortura, castigo. Aquilo que o pai fazia para disciplinar o filho, para ensinar ele a ser um bom cidadão, não pode mais. Porque se o pai fizer isso, o pai vai preso. O próprio filho denuncia. Então é filho desonrando o pai, pais desonrando filhos. É o que nós estamos vendo hoje, nessa geração, qual nós estamos vivendo. Então, nós sim temos que começar a ficar apercebidos. Por quê? Porque essas coisas que o Jesus disse aqui, elas estão bem claras no nosso tempo hoje. Não, hoje não tem mais nada. Interessante. Hoje, os filhos não dão bênção para os pais, para os avós. Não tem esse negócio. É careta. Hoje, filho, acho que nem careta, não uso nem essa palavra careta. Careta é da minha época. Careta é careta. Parece que a atmosfera espiritual, ela mudou tanto que a criança já nasce. Hoje, ela já nasce com o espírito de rebeldia aflorando dentro dela. Aquela afronta à autoridade, a criança já nasce com ela. Apesar que essa natureza humana, ela sempre existiu. Só que, na nossa geração, ela era ensinada a ter disciplina. Hoje não. Hoje a criança de 3, 4 anos, ela não sabe o que é disciplina. E os pais dessa geração não aceitam que os filhos precisam ser disciplinados. É verdade. Porque por ser espiritual, a gente não percebe de imediato. Por quê? Porque no começo é bonitinho. Tudo é bonitinho. Depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo que aquilo em vez de diminuir, ela vai só agravando. Só agravando.
Jesus falou isso aqui agora. E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus acabou de falar isso. Nós acabamos de ouvir Jesus falando para nós. A iniquidade vai tomando conta da terra. E conforme ela vai tomando conta da terra, a palavra de Deus vai se esfriando. Hoje a igreja está amoldada com quem? Amoldada com o mundo. A igreja quer fazer eventos para quê? Para agradar o mundo. Então, é o quê? Se amoldando ao mundo. E Paulo, a oração de Paulo aos Romanos no capítulo 12 é justamente isso. Para que a igreja não tome a forma do mundo, mas a igreja transforme o mundo pela renovação da mente. Da mente de quem? Da mente de Cristo, que é implantada na igreja. Sim, mas é a geração a qual nós estamos vivendo. A iniquidade aumentou, e por haver se multiplicado a iniquidade, o amor se esfriaria. E o Senhor foi muito mais além. Ele falou que se eu não tivesse, está lá no versículo 23, se eu não me engano, se eu não tivesse abreviado os dias, até os eleitos seriam enganados. Os dias foram abreviados por causa de quem? Por causa da igreja, daqueles que são fiéis. O Senhor está preservando eles, para que eles não passem pela mesma situação que o restante do mundo vai passar. Então o Senhor diz, eu abreviei esses dias por causa dos eleitos. Não é pela bondade, porque agora eu sou igreja, não, é porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele abreviou o sofrimento da terra para que nós não passemos por ela e sejamos arrebatados. Esses acontecimentos previstos por Jesus como sinais de consumação dos séculos não parecem ser algo sobrenatural, pois esses eventos sempre estiveram presentes na humanidade. Isso é uma realidade. Por quê? Porque desde a queda do homem, Satanás vem arquitetando o seu plano, e ele vem passando no meio da humanidade sem ser manifesto. Quando Satanás foi manifesto? Quando nós começamos a ouvir falar de Satanás na Bíblia? Nós ouvimos no Antigo Testamento, quando ele vai se apresentar diante de Deus em Jó, e depois ele desaparece novamente. Mas na plenitude dos tempos, com a manifestação do Filho de Deus, ele não pôde mais ficar escondido. Por quê? Porque ali o Senhor o desmascarou, então ele começou a se manifestar mais claramente, mostrar quem ele é realmente. Mas até a vinda de Jesus, ele passou fazendo o estrago na humanidade, sem ser percebido, como causas naturais. Quem enganou Eva? A serpente, mas a serpente era prefigurada em quem? Satanás, o inimigo de Deus. Então, nós temos que entender que ele não é aquele bêbado que está fazendo show ali na praça. Satanás é muito mais inteligente. Aquilo ali, ele faz por quê? Porque ele não tem ordem. Ele não tem ordem. Os demônios, eles não têm ordem. Eles querem destruir mesmo o ser humano. Por quê? Porque o ser humano foi criado à semelhança de Deus. Nós fomos criados segundo a imagem de Deus, semelhantes a Ele. E Satanás tenta destruir isso nas nossas vidas, por quê? Porque ele quer destruir aquilo que tem de Deus dentro de nós. Por isso que ele vem implantando na terra essa frieza, porque quanto mais frio, mais afastado de Deus nós somos. Faz o teste, deixa de orar, deixa de ler a palavra, para ver. Logo a vontade de pecar volta. Por quê? Mas é o reflexo da natureza, do tempo que nós estamos vivendo. Jesus ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está onde? Na palavra. Se ela começar a ler a palavra, ela vai ter os seus olhos espirituais abertos.
E quando ela tiver os seus olhos espirituais abertos, ela vai compreender que a verdadeira sabedoria está contida onde? Na palavra de Deus. E ela vai ter prazer em ler. Mas enquanto isso não é despertado em nós, nós não lemos a palavra também. Eu louvo a Deus porque o meu primeiro discipulador, ele tomava um capítulo da Bíblia todo dia de mim, no final do serviço. Dava 15 para 6, ele falava, vamos fechar a loja. Fechava a loja. É o pai do Herbert, que foi meu discipulador. Fechava a loja, aí a gente ia lá sentava lá na escrivania dele, em volta da escrivania. O que você aprendeu desse capítulo hoje? Você leu ontem à noite. Aí eu tinha que explicar para ele. Então, o primeiro ano da minha conversão foi assim. Eu sentava toda tarde com ele, dando o que eu tinha entendido da Bíblia. E eu peguei o hábito de ler a Bíblia. Eu via é plágio, né? Eu copiava do Dr. Irani. O Rodrigo lia a Bíblia todo ano. Não só o Rodrigo, né? As meninas também. E os filhos do Armando também, o Herbert, a Amanda, o Juninho. Eles também liam a Bíblia uma vez por ano. E eu vi aquilo e eu comecei a fazer o mesmo propósito. Comecei a ler a Bíblia uma vez por ano. Todo ano eu lia a Bíblia. Depois eu comecei a ler muito mais do que uma vez por ano. O Novo Testamento, eu não sei nem quantas vezes eu já li, o Novo Testamento todo. Mas a Bíblia toda eu já li uma vez por ano. Eu tenho 34 anos de crente. Então eu leio a Bíblia constantemente. Eu procuro cada dia mais estar lendo, estar aprendendo. Sim, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela traz uma revelação diferente para nós, acrescentando aquilo que você já tinha entendido na leitura passada. Então, muitas vezes, hoje mesmo eu estava dando uma recapitulada no estudo, eu me deparei com uma situação que eu escrevi, o Senhor me deu para escrever, e a hora que eu acabei de ler, o Senhor me deu outra revelação daquilo, acrescentando aquilo que Ele já tinha me dado. Então, são coisas que só vêm para o Senhor, o conhecimento de Deus, à medida que nós vamos tendo intimidade com Ele. Livros, eu li muitos livros, muitos mesmo. Porque eu, quando era jovem, antes de conhecer Jesus, eu gostava muito de ler. E eu lia Bolsa e Livro. Acho que só os mais velhos que sabem o que é Bolsa e Livro. Nem sei. Aqueles livrinhos de Bang Bang, aqueles western. E eu lia 2, 3 livros daquele por dia. Então eu sempre tive o hábito de ler. Gostava de ler. Quando eu me converti, eu troquei o Bolsa e Livro pela Bíblia. Então, e tem cada história na Bíblia fascinante, tá? Quando você começa a ler Juízes, você vê aquela história daquele povo ali, Deus usou um homem com uma aguilhada de boi. A aguilhada de boi é aquela vara de cutucar o boi, não é? Do carro, quando está cutucando. Um homem com uma aguilhada daquela, ele matou 600 filisteus. Um homem só. O outro lá, o Sansão, matou quantos? Com a queixada de burro. Então, é coisa assim, você vê, é coisas fascinantes que você faz assim, isso é sobrenatural, isso não é natural. Pois é, e olha, que só uma vez ele matou 2.000. Então, a gente vê e fica impressionado com as histórias. Quando Deus começa a instituir reis sobre Israel, você começa a ler as histórias daqueles reis. Tem um menino lá que começou a reinar com 8 anos de idade, e ele restaurou os altares de Deus todos em Israel, que estavam todos contaminados por causa do pecado do seu pai, que era o rei. Olha, ele era para quê? Ele era para ser sequência do pai, né? Mas quando ele assumiu o reino, ele
trouxe de volta a adoração a Deus. Esse rei é Josias, acho que vocês já ouviram falar de Josias. Pegou os sacerdotes de Baal, aqueles que estavam sacrificando no templo para Baal, ele matou todos eles. Não permitiu a falsa adoração no meio do povo de Israel. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na medida que nós vamos lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele começa a trazer prazer na leitura. Porque ela é sobrenatural, a leitura da Bíblia. Ela não é natural. Porque a revelação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que entender isso. O mundo jamais vai ler a palavra de Deus. Eu tinha uma professora de psicologia na faculdade, e ela leu a Bíblia toda, mas não entendia nada da Bíblia, porque no curso de psicologia tem que ler a Bíblia. Mas a Bíblia, para eles, são um livro. Filosofia, a Bíblia é um livro. Por quê? Porque lê sem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, ela é comum. Não tem prazer nenhum. Você vai ler a Bíblia sem o Espírito de Deus, você não tem prazer de ler ela. Na maçonaria também. Mas não tem revelação. São histórias. Eles têm um livro de história. O muçulmano, ele não tem a Bíblia. O muçulmano tem só o Alcorão, que é uma transcrição do Pentateuco. Não é o Pentateuco legítimo, é uma transcrição que Maomé fez do Pentateuco. Então, ele não... tirado da Bíblia, mas não é a Bíblia. É igual ao Adventismo. O Adventismo também é tirado da Bíblia, mas não é a igreja. Por quê? Porque foge da verdade. Aquilo que foge da verdade, aquilo que não tem Jesus Cristo como fundamento, não é igreja. Jesus é um profeta, Jesus é um ser iluminado, mas na cabeça deles, Jesus não é o enviado Filho de Deus para salvar a humanidade. Assembleia de Deus não, Adventista, como nós estávamos falando, Ellen White, que é a fundadora da Igreja Adventista, é uma profetisa, que profetizou o arrebatamento da igreja, como não aconteceu. Ela ficou desacreditada no meio, onde ela congregava, fundou o Adventismo do sétimo dia. Por que ela fundou? Porque ela já tinha sido desacreditada da onde ela era. E ela criou uma teoria que a igreja primeiro vai ser arrebatada espiritualmente, para depois ser arrebatada na terra. Foge totalmente da palavra de Deus. Por isso que não é igreja, é uma seita. Congregação Cristã no Brasil também é considerada uma seita. Por quê? Porque não tem Jesus como centro, o fundamento da fé. Toda instituição que não tem Jesus como fundamento da fé é considerado como seita. Vocês já estudaram isso, né, com a Lucy, não é? Tem pastores que participam. Tem. Porque o cara que vai lá não é pastor, para aí, né? Mas ele tem o título. Ele tem o título. Ele tem o título. Sim. Ao batismo, para que vocês tenham uma ideia, o batismo. Ó, De sétimo dia é essas discussões, quem é, quem não é, a gente não tem condições de falar. Eles são pastores por quê? Porque eles têm a carteirinha, eles fizeram teologia, congregam numa determinada localidade. Então, eles são intitulados pastores. Existem os pastores, que é um dom que veio do Senhor, o ministério que foi dado por Deus. Existe o pastor profissional, que trabalha numa igreja, que tem salário, que quando ele não presta o serviço que satisfaz a igreja, ele é dispensado, mandado embora. Tem tudo isso. E antigamente, quando começou a surgir
a maçonaria, ela começou na França, se eu não me engano, a maçonaria. É, 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 não, ela é depois de Jesus. Ela na época do, é, ela começou na França e ela começou a ser difundida. É, é um grupo de empresários que começaram a se reunir, um dava suporte para o outro, e eles começaram a crescer muito no mundo todo. No Brasil teve um governante que era maçom, e a maçonaria levantou ele, colocou ele muito famoso, acho que todo mundo conhece, o Barão de Mauá, é um dos maçons mais famosos do Brasil. Não sei, eu nunca vi essa estátua. Fonseca, ele era maçom. Ele era. Mas vamos voltar para a nossa... Para entender o que o Senhor Jesus quer dizer, precisamos buscar na escrita original do grego. Quando Jesus se refere ao princípio do sofrimento, ele está falando da mulher que está para dar à luz, ou seja, ela está dizendo que o princípio das dores de parto. Quando Jesus fala isso, o princípio das dores de parto, por quê? A mulher grávida, ela sente dores. O princípio das dores, é quando ela engravida, ela começa a sentir dores. Mas à medida que o bebê vai crescendo, essas dores vão se intensificando. Mas ela ainda sabe que não está na hora de dar de dar à luz, não está na hora do parto ainda. Quando que a mulher sabe que chegou a hora de dar à luz? Quando essa dor se intensifica de tal maneira que ela sabe que aquele momento chegou. Quando Jesus fala do princípio das dores, justamente ele fala sobre isso. Ele compara o sofrimento na terra à mulher no momento de dar à luz. Por quê? Porque a dor na hora de dar à luz eu não sei como é que é, mas deve ser angustiante. Eu já tomei uma injeção dentro do olho, eu sei como é que é, dolorido. A injeção dentro do olho eu sei como que é dolorido. Mas a dor de parto eu não sei. É muito dolorido. Hã? Não, eu não sei porque, mas a igreja ela será tirada da terra quando essas dores começarem a se intensificar. O aperto começar a vir, o Senhor vai tirar a igreja. A igreja não vai passar por essa tribulação que está vindo sobre a terra. O Senhor Jesus vai tirar a igreja desse meio. Por quê? Porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano de redenção para aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o Paulo fala que a igreja não vai experimentar esse sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento é para aqueles que rejeitaram Jesus. Igual a parábola das 10 virgens. A porta se fechou, 5 ficaram batendo na porta, querendo entrar, mas não teve mais condições de entrar. Por quê? Porque elas não estavam esperando noivo, apesar de estarem ataviadas, apesar de estarem vestidas de noiva, mas faltava o quê? Para completar o casamento. O noivo, e elas não esperaram o noivo. Não foram prudentes, não aguardaram a chegada do noivo. E quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Não é a dor inicial em si que dá o sinal do parto, mas somente quando ela se intensifica. É que a mulher sabe que a hora do parto chegou. Por isso que o cara que tem a mulher que está esperando o filho nos últimos dias não pode sair de casa. Porque qualquer momento ela está lá, gritando para ele, ó, chegou a hora, e ele tem que estar pronto para levar. Por isso que Jesus falou, tá? Através de Paulo, o homem casado cuida das coisas da sua casa. O homem tem que cuidar das coisas da sua casa. A sua casa tem que ser prioridade.
Se alguém falar para você que você tem que largar sua esposa e ser missionário lá na África, você não acredita, porque a palavra não fala isso. A palavra fala que o homem casado cuida das coisas da sua casa. O solteiro, sim, ele é livre para ir para qualquer lugar, mas o casado não. A segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes no Novo Testamento. Mas é preciso estudar com muito cuidado para não interpretarmos errado o que diz as Escrituras. Exemplo, 1 Tessalonicenses 4,17 diz que Cristo nos encontrará nos ares. Abre aí para ver. Então, aqui Paulo fala que a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Jesus não vai descer à terra. É a primeira fase da segunda vinda de Cristo. A igreja vai encontrar com ele nos ares e vai ser levada para o lugar que ele já preparou para que a igreja esteja com ele. Outro diz que ele virá como ladrão em secreto. Outro diz que ele pisará a terra. E outro diz que todo olho o verá. Então nós vamos estudar cada uma dessas situações. Quando ele pisará a terra? Quando ele voltar com a igreja para governar depois da tribulação. Ele vai governar na terra durante 1000 anos com a igreja. Então ele vai pisar a terra. Seria na terceira? Não, é só duas fases. A primeira fase, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. A igreja vai subir. Na segunda fase, Jesus vai voltar com a igreja e vai reinar na terra depois da tribulação. Ele vai reinar por 1000 anos na terra. Então, ele vai pisar a terra nesses 1000 anos. Depois todo olho verá. Por quê? No grande tribunal de Cristo, todos vão comparecer diante dele. Todo olho o verá. Então, nós precisamos estudar cada situação. Cada uma delas tem uma referência a respeito da aparição de Jesus. E muitos, falta de compreensão, acham que todas estão falando do arrebatamento. E a do arrebatamento é Paulo que diz lá em Tessalonicenses, que fala que ao ressoar da trombeta, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e encontrarão com ele nos ares. Logo em seguida, aqueles que estiverem vivos, né? Ele fala nós, né? Eu também posso falar nós, né? Se é que ele fala. Nós que estivermos vivos, vamos subir e encontrar com ele nos ares. E lá nós vamos para onde? Para o lugar que ele já preparou para nós. Isso durante a tribulação. Depois da tribulação, a igreja volta com o Senhor para reinar com ele aqui na terra. Depois que o Senhor prender o anticristo, a besta, o falso profeta, e prender Satanás, acorrentá-lo por 1000 anos, aí a igreja volta com ele para reinar na terra. Um trecho que ensina que sua vinda será um tempo de alegria, enquanto que outro diz que os povos da terra se lamentarão. Por que alegria? Alegria para aqueles que esperam. Todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, aguardam ansiosamente, esperando esse tempo com alegria, com prazer. E outros, de tristeza. Joel, capítulo 2, ele fala, por que vocês pedem tanto o dia do Senhor? O dia do Senhor não será um dia de alegria, mas será um dia de tristeza, de muito sofrimento. Por quê? Porque é o dia que o Senhor vai trazer juízo sobre a terra. Ele está falando isso para o povo de Israel, não é para a igreja. A igreja vai subir com o Senhor. O dia do Senhor para a igreja é o dia que Jesus vem para buscá-la. É dia de alegria. Agora para Israel é dia de julgamento. Porque os dias do Senhor vêm para trazer juízo sobre Israel. Como serão as duas fases da segunda vinda de Cristo? Como já vimos, o arrebatamento da igreja se dará em duas fases distintas. A primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja, que ocorrerá para os fiéis que o aguardam.
A segunda fase diz respeito à manifestação física e pessoal de Jesus, acompanhada dos santos e seus anjos. Esses anos aí é eu? É eu. Esta vinda se refere para Israel e as nações sobreviventes após a grande tribulação. A população da terra estará bem reduzida na sua segunda aparição para julgar as nações. Então, ao estudarmos o livro de Apocalipse, nós vemos que grande parte da humanidade vai desaparecer na tribulação. Como? Mortes. Terremotos vão matar muito. Fogo vai matar muito. O anticristo vai matar muitos. Então, muitos vão morrer. Muitos. E a população da terra, então, vai estar bem reduzida. Isso já durante o milênio, quando Jesus estiver governando sobre a terra. O arrebatamento ocorrerá nos ares. O arrebatamento é um mistério que será compreendido por completo somente quando ocorrer. Está lá em 1 Coríntios 15, 51. Inicial será uma série de eventos que alcançará a igreja, Israel e as nações em geral. No céu se ouvirá o brado de Jesus, a voz do anjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. No mesmo instante, Jesus trará junto com ele os fiéis que com ele já estão no céu, os quais se unirão aos seus corpos já glorificados. Logo a seguir, os que estiverem vivos serão transformados e também glorificados, e se encontrarão com Jesus e os demais salvos nos ares, para juntos irem para o céu. Está bem esclarecido a respeito do arrebatamento, né, como vai ser. Nós precisamos estar somente esperando, né? Tem que ser amado, tem amado. Tem. Somente os fiéis mortos e vivos ouvirão os toques divinos chamando os que serão arrebatados para o céu. Só a igreja que for arrebatada vai ouvir esse chamado. Só aqueles que o aguardam fielmente esse dia que ouvirão a voz do Senhor. Alguns, porque aqueles que já morreram em Cristo estão aguardando, os seus corpos estão aguardando a volta de Jesus para serem glorificados. Aqueles que, Paulo diz, nós, os vivos, seremos transformados. O corpo, é que ele fala, o corpo vai ser transformado. Não vai passar pela morte. Mas todos receberão um corpo glorificado. Chegar só a capa da gaita lá, não dá, né? Tem que... A Bíblia fala de dois tipos de ressurreição: a dos justos e a dos injustos, com um intervalo de 1000 anos entre as duas. A primeira ressurreição abrange pelo menos 3 grupos de ressuscitados. As primícias da primeira ressurreição, nós já estudamos sobre isso, quando Jesus foi crucificado, ele desceu até o inferno, tirou aqueles que estavam presos aguardando o seu dia e levou com eles para o céu. Então essas são as primícias da ressurreição, os primeiros. A colheita geral da ressurreição, que Paulo fala que é o dia do arrebatamento da igreja, onde toda a igreja será arrebatada. E o restante da colheita são aqueles que ainda não, aqueles que não foram arrebatados, mas que ainda têm oportunidade de salvação. Como Deus é longânimo, né? Mesmo depois de ter arrebatado a sua igreja,
ele ainda dá uma oportunidade para que o homem seja salvo. Só que agora não é mais pelo sacrifício de Jesus, agora é pelo seu sacrifício. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço do seu resgate. E agora, quando ele volta agora, ele não volta mais como Salvador, ele volta como Senhor para buscar os seus. Agora, se você quiser ir com ele, não foi no arrebatamento, se quiser ir com ele, agora você tem que morrer por causa dele. Sim, pela graça já não foi, né? Imagina se ele vai querer. Mas muitos vão, a Bíblia diz que muitos mesmo, uma multidão ainda vai ser salvo. Então esse é o restante da colheita. Aqueles que foram mortos na tribulação por causa da palavra. Aqueles que não aceitaram a marca da besta e não se curvaram para o anticristo. Sim. Mas vai ser uma multidão muito grande ainda. A primeira ressurreição fará com que o corruptível se torne incorruptível. O que é corruptível que a Bíblia fala? Esse corpo, por causa do pecado. Então esse corpo vai ser transformado em incorruptível. Ele receberá um corpo glorificado, um corpo celeste. Então ele não mais sentirá essas coisas físicas. Por quê? Porque ele será um corpo celestial. Eu tinha um professor, ele dizia assim que nós estamos aqui hoje com o corpo glorificado, a igreja vai acontecer com a igreja, tá? Aí eu quero ir para São Paulo, eu não preciso mais pagar passagem de avião, eu vou para São Paulo. Por quê? Porque meu corpo agora é espiritual. Eu tenho um corpo transformado. E o professor era bom, ele era um professor antigo de teologia, muito bom. E é verdade. Por quê? Porque nós vamos ter a igreja vai ter um corpo glorificado durante os milênios. A igreja não... Eu tinha dúvida. Qualquer lugar do mundo. Que a igreja que você quiser ir depois, com o corpo glorificado, você vai poder ir. Por quê? Porque você agora não está preso mais a esse corpo na terra físico. Você vai ser espiritual. Por ser um ser espiritual, você não tem limites para ir. E ele tinha embasamento para falar isso, tá? Ele era um professor assim bem... Eu aprendi muito com ele no início da minha conversão. Sim. Nós somos igreja. Jesus é a cabeça. Nós somos corpo de Cristo. Assim como ele fala, assim como eu sou, vocês também vão ser. Jesus fala isso. Então, nós precisamos entender isso. Nós seremos semelhantes a Jesus. Seremos iguais a Ele. Mas, para isso, nós precisamos ser arrebatados. O arrebatamento da igreja marca o início do chamado dia de Cristo. A igreja fiel será arrebatada antes da tribulação ao encontro do Senhor. Então, antes da tribulação, a igreja será arrebatada. Ela não experimentará as dores que está para vir sobre a terra. Com o sacrifício de Jesus na cruz, o pecado dos homens foram todos julgados. Aqueles que compreendem que esse sacrifício foi em seu lugar e se arrependem e confessam seus pecados, eles perdoados. E estes são os que foram salvos da grande tribulação que virá sobre a terra. Então, somente aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e se arrependem dos seus pecados. Sem arrependimento não há conversão. A primeira coisa que Pedro disse para aqueles 3.000
que foram ver o que estava acontecendo quando o Espírito Santo estava sendo derramado lá no cenáculo. Pedro disse para eles: arrependei-vos, cada um de vós, dos seus pecados, e recebam Jesus como Senhor das suas vidas. Assim fazendo, vocês terão seus pecados perdoados. É a única forma de termos nossos pecados perdoados, é confessando-os e arrependendo. Agora estão presentes perante o tribunal de Cristo para receber o galardão, segundo o seu trabalho para o Senhor. Está em 2 Coríntios 5,10. Vamos abrir? Então Paulo fala que a igreja toda a igreja vai estar diante do tribunal de Cristo. Este tribunal não é para condenação. Por quê? Porque esse julgamento, ele não é feito aqui na terra, ele já é feito no céu. É para aqueles que já foram arrebatados com o Senhor. Paulo fala a respeito desse julgamento, e ele fala que todas as nossas obras serão colocadas diante do Senhor. E elas serão ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Essas vão ser as obras que vão ser apresentadas diante do Senhor, e elas todas vão ser provadas pelo fogo. Mas essas obras não são para a nossa salvação, porque a salvação é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essas obras são para que nós recebamos o galardão. O galardão é a recompensa pelo nosso trabalho feito no Senhor. E o Senhor vai julgar a motivação desse trabalho. Então, se as nossas obras não foram boas, nós vamos chegar lá queimadinho. Vamos passar pelo fogo, tostado, mas vamos ser salvos. É como alguém que tem sua casa queimada e só sobra a roupa do corpo. Mas ele está vivo. Esse julgamento é só para a igreja. É só para os salvos. Ele não é para toda a humanidade. O julgamento do restante da humanidade vai ser só no final do milênio. E esse julgamento é para condenação, não é para salvação. Ninguém vai ter mais oportunidade de salvação. E essas obras que fala é aquilo que nós fazemos para o Senhor, com a motivação orientada pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que nós estávamos conversando no começo, né? É aquilo que nós fazemos para Deus, motivados pelo Espírito Santo de Deus, não pelas nossas próprias motivações. Porque as nossas motivações muitas vezes nos enganam, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então, nós mesmos podemos ser enganados por nós mesmos ao fazer alguma coisa. O julgamento da igreja no tribunal de Cristo acontecerá entre o arrebatamento e as bodas do Cordeiro. E esse julgamento será baseado nos seguintes aspectos da vinda de Cristo, da vida de Cristo. Da vida do cristão, perdão. Amém? Acabou.